Nas nebulosas montanhas dos Apalaches existe um mistério genético que tem intrigado cientistas durante séculos. Os Melungeons, um povo de pele azeitonada e olhos penetrantes, emergiram das sombras coloniais como fantasmas vivos que desafiam toda a classificação racial conhecida. Durante mais de 200 anos, os seus vizinhos chamaram-lhes gente livre de cor, um rótulo que ocultava mais do que revelava. Seriam descendentes de exploradores portugueses náufragos? Sobreviventes da colónia perdida de Roanoke? Ou os últimos vestígios de escravos otomanos trazidos para o Novo Mundo? Hoje, graças aos avanços na genética molecular, podemos finalmente ler a verdade escrita no seu ADN. E essa verdade é mais extraordinária do que qualquer lenda contada sobre eles. Os seus genes revelam uma história épica de sobrevivência, miscigenação e resistência que redefiniu o que significa ser americano. Prepare-se para descobrir como o ADN dos Melungeons revela um dos experimentos genéticos mais fascinantes da América. O perfil genético Melungeon é como um puzzle onde cada peça provém de um continente diferente. O seu ADN autossómico revela uma combinação tão única que os algoritmos de laboratórios comerciais frequentemente não conseguem classificá-la adequadamente. A base da sua herança genética é inequivocamente europeia, representando entre 70% e 85% da sua ascendência total. Mas este componente europeu não provém de uma única fonte. Os marcadores genéticos revelam vagas migratórias sobrepostas que incluem ascendência britânica, irlandesa, ibérica e mediterrânica, criando uma sinfonia genética europeia única na América. O que torna verdadeiramente únicos os Melungeons é a presença consistente da ascendência africana subsaariana, tipicamente entre 10% e 20% do seu perfil genético. Esta ascendência africana mostra padrões específicos que sugerem origens na África Ocidental, particularmente em regiões que foram fontes principais do comércio de escravos atlântico. Intercalada encontramos ascendência nativa americana, geralmente de 2% a 8%, com marcadores genéticos que apontam especificamente para tribos das terras boscosas do leste, como os Cherokee e os Catawba. Esta mistura tripartida poderia ser explicada como miscigenação colonial típica, mas a proporção específica nos Melungeons conta uma história muito mais complexa. O verdadeiramente intrigante é a presença ocasional de marcadores genéticos do Médio Oriente e do Norte de África entre 15% e 20% de indivíduos Melungeon testados. Estes componentes, embora pequenos, de 1% a 3%, aparecem com consistência suficiente para sugerir evidência real de ancestralidade destas regiões. Esta combinação genética única criou o que os geneticistas chamam de perfil Melungeon, uma assinatura genética tão distintiva que pode ser identificada mesmo quando as famílias perderam toda a conexão consciente com a sua herança Melungeon. A análise de haplogrupos do cromossoma Y e do ADN mitocondrial revelou padrões surpreendentes sobre os ancestrais paternos e maternos dos Melungeons. No lado paterno, o haplogrupo Y mais comum entre os homens Melungeon é o R1b, encontrado entre 60% e 70% dos casos. Este haplogrupo domina a Europa Ocidental, especialmente as Ilhas Britânicas, Espanha e Portugal. A presença massiva de R1b confirma as raízes europeias profundas, mas alguns indivíduos Melungeon carregam subclados de R1b particularmente comuns na Península Ibérica, especialmente o R1b-DF27, fornecendo apoio genético real às histórias orais sobre ancestrais portugueses ou espanhóis. Aproximadamente 15% a 20% dos homens Melungeon carregam haplogrupos associados à África subsaariana, principalmente I1b1a. Este haplogrupo, comum na África Ocidental, fornece evidência genética clara de ancestrais paternos africanos que se integraram nas comunidades Melungeon durante os séculos XVII e XVIII. Mais intrigante é a ocasional presença de haplogrupos como J e T, comuns no Médio Oriente e no Mediterrâneo Oriental. Embora representem menos de 5% das linhas paternas, a sua presença alimentou especulações sobre conexões com populações sefarditas, otomanas ou do norte de África. No lado materno, o ADN mitocondrial revela complexidade similar. O haplogrupo mais comum é o H, representando 40% das linhas maternas Melungeon. No entanto, entre 20% e 25% carregam haplogrupos mitocondriais africanos, principalmente L1, L2 e L3, característicos da África subsaariana. Esta alta frequência sugere que as mulheres africanas desempenharam um papel significativo na formação genética das comunidades Melungeon. Os haplogrupos nativos americanos como A, B, C e D aparecem entre 8% e 12% das linhas maternas, fornecendo evidência genética das conexões com populações indígenas do Sudeste americano que as tradições orais preservaram durante séculos. A verdadeira magia genética dos Melungeons não reside nos seus componentes ancestrais individuais, mas em como estes componentes combinaram para criar algo completamente novo na paisagem genética americana.
O seu ADN conta a história de um dos experimentos de miscigenação mais bem-sucedidos e complexos da América colonial. As análises genéticas sugerem que a formação da população Melunja não foi um evento único, mas um processo que se estendeu por aproximadamente 150 anos, desde meados do século XVII até finais do XVIII. Este período coincide perfeitamente com a era de maior fluidez racial nas colónias, antes que as leis de escravatura se endurecessem e as categorias raciais se tornassem mais rígidas. O que torna único o padrão de miscigenação Melunjan é a sua sequência temporal. As análises de comprimento de segmentos cromossómicos sugerem que a miscigenação europeu-africana ocorreu primeiro, provavelmente na Virgínia colonial durante o século XVII, quando as distinções legais entre serventes brancos e escravos africanos ainda não estavam completamente codificadas. Esta população mestiça inicial migrou posteriormente para os territórios fronteiriços dos Apalaches, onde se encontrou e interagiu com populações nativas americanas, adicionando o terceiro componente principal à sua herança genética. Esta sequência, europeu-africana primeiro, nativa-americana depois, é distintiva e diferente de outros padrões de miscigenação observados na América do Norte. Mas talvez o mais fascinante seja como os Melungeons conseguiram manter a sua diversidade genética através dos séculos. Ao contrário de muitas populações isoladas que experimentam deriva genética e perda de diversidade, as comunidades Melunjan desenvolveram redes matrimoniais complexas que abrangiam múltiplos estados e centenas de milhas. As análises de parentesco genético revelam que as famílias Melunjan no Tennessee, Virgínia, Kentucky e Carolina do Norte mantiveram conexões reprodutivas até o século XIX. Esta rede de intercâmbio genético funcionou como um mecanismo de preservação da diversidade, evitando os problemas de endogamia que afetaram outras comunidades isoladas. O resultado foi uma população que conseguiu algo extraordinário: manter uma identidade genética distintiva enquanto preservava níveis saudáveis de diversidade genética. Os estudos mostram que os Melungeons têm níveis de heterozigosidade, uma medida de diversidade genética, comparáveis a populações urbanas cosmopolitas, apesar do seu isolamento geográfico relativo. Esta diversidade genética pode ter proporcionado vantagens adaptativas significativas. As análises preliminares sugerem que alguns Melungeons podem ter resistência genética a certas doenças, possivelmente como resultado da hibridação entre populações geneticamente divergentes, um fenómeno conhecido como vigor híbrido. Viver nas montanhas dos Apalaches durante séculos não só moldou a cultura Melunjan, também deixou a sua marca no seu ADN. As análises genéticas revelaram adaptações específicas que surgiram como resposta às pressões únicas que enfrentaram. Uma adaptação fascinante relaciona-se com a pigmentação da pele. Os Melungeons desenvolveram pigmentação intermédia estável, um tom que era suficientemente claro para evitar discriminação racial, mas suficientemente escuro para manter proteção UV em ambientes montanhosos de grande altitude. As análises de genes de pigmentação como MC1R, ASIP e TYR mostram combinações específicas de variantes raras noutras populações. Estas combinações podem explicar a característica aparência Melunjan, pele azeitonada que bronzeia facilmente, cabelo que escurece com a idade, e a notável frequência de olhos azuis ou verdes em indivíduos com pigmentação relativamente escura. Os estudos identificaram variações genéticas que podem estar relacionadas com a adaptação a dietas específicas dos Apalaches. Algumas famílias Melunjan mostram frequências elevadas de variantes associadas ao metabolismo eficiente de proteínas vegetais, possivelmente como adaptação a dietas que dependiam de culturas como milho e feijão. Mais fascinante é a evidência de seleção social a atuar a nível genético. Os Melungeons que puderam passar mais facilmente como brancos tinham maior sucesso reprodutivo em certas épocas, resultando na seleção gradual de combinações genéticas que produziam aparências mais europeias. No entanto, esta seleção não foi completa. As comunidades Melunjan desenvolveram uma apreciação cultural pela diversidade fenotípica que contrariou as pressões sociais externas. Isto resultou na manutenção de uma vasta gama de aparências físicas dentro das famílias. As análises também sugerem que os Melungeons desenvolveram certa resistência a doenças específicas de ambientes fronteiriços. Variantes genéticas associadas à resistência à malária aparecem em frequências mais altas entre os Melungeons, possivelmente herdadas de ancestrais africanos e mantidas por seleção natural. Os avanços na sequenciação genómica completa abriram novas janelas para compreender o enigma Melunjan, mas também levantaram questões que desafiam as nossas suposições básicas. Um dos descobertas mais surpreendentes provém da análise de genomas completos de famílias Melunjan estabelecidas. Estes estudos revelaram variantes genéticas extremamente raras que aparecem em múltiplas famílias aparentemente não relacionadas, mas que são virtualmente ausentes noutras populações americanas. Estas variantes Melunjan levantam questões profundas sobre os eventos fundacionais da população.
A sua presença em múltiplas famílias sugere que podem ter-se originado num grupo ancestral relativamente pequeno, possivelmente uma comunidade específica que experimentou um gargalo populacional antes de se expandir. Mais intrigante é a descoberta de sequências de ADN que mostram similaridades surpreendentes com populações mediterrânicas específicas, particularmente da Sicília, Sardenha e Malta. Estas similaridades vão além do esperado da ascendência ibérica geral e sugerem conexões específicas com populações insulares mediterrânicas. Alguns investigadores propuseram que estas conexões poderiam refletir a presença de marinheiros ou comerciantes mediterrâneos nas primeiras colónias e indivíduos que não aparecem em registros históricos convencionais, mas que deixaram a sua marca genética nas populações Melungeon. A análise de cromossomas X forneceu insights adicionais sobre os padrões de miscigenação. Os resultados mostram que o cromossoma X nos Melungeons tem uma composição ancestral ligeiramente diferente do ADN autossómico, sugerindo que os padrões de miscigenação foram mais complexos do que se pensava inicialmente. Talvez um dos achados mais emocionantes seja a identificação de ADN fantasma, segmentos que não coincidem claramente com nenhuma população de referência conhecida. Estes segmentos poderiam representar a ascendência de populações que já não existem ou que não foram adequadamente amostradas. O ADN dos Melungeons é mais do que uma curiosidade genética. É um testemunho vivo da fluidez, complexidade e resistência da experiência humana na América. Os seus genes contam uma história que desafia as narrativas simplistas sobre raça, etnicidade e pertença que dominaram a história americana. Num país obcecado com categorias raciais binárias, os Melungeons representam algo revolucionário. A prova de que a identidade americana, desde os seus primeiros dias, foi fundamentalmente mestiça, fluida e transcultural. O seu ADN revela que muito antes da América se tornar o crisol de raças do século XX, já existiam comunidades que encarnavam essa realidade mestiça. Mas talvez o mais importante seja o que o ADN Melungeon nos ensina sobre a sobrevivência e a adaptação. Num mundo que constantemente tentou classificá-los, categorizá-los e marginalizá-los, eles desenvolveram estratégias genéticas, culturais e sociais que não só lhes permitiram sobreviver, mas prosperar. Os seus genes carregam em si as ferramentas da resistência, a diversidade genética que lhes proporcionou flexibilidade adaptativa, as redes familiares alargadas que preservaram a sua comunidade, e a fluidez identitária que lhes permitiu navegar o mundo hostil sem perder a sua essência. Hoje, quando milhares de americanos descobrem conexões Melungeon através de testes de ADN, não estão simplesmente a encontrar ancestrais perdidos. Estão a redescobrir uma parte fundamental do que significa ser americano: a capacidade de criar novas identidades a partir de heranças diversas, de encontrar força na mistura e de resistir às forças que procuram simplificar a rica complexidade da experiência humana. O ADN Melungeon continua a escrever novos capítulos desta extraordinária história americana, uma história que pertence não só aos seus descendentes diretos, mas a todos aqueles que procuram entender a verdadeira natureza da identidade no novo mundo. Porque, no final das contas, todos carregamos dentro um mapa antigo, um que conta a história de quem fomos, e talvez também de para onde vamos. Se gostou deste vídeo e quer continuar a explorar histórias fascinantes sobre a nossa herança e o nosso passado, não se esqueça de clicar no botão de subscrever. Obrigado por nos acompanhar e até à próxima.